Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 22 de agosto de 2023, 9 horas e 59 minutos. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia para a gente desfrutar do seu amor, mais um dia para nós meditarmos na sua palavra, mais um dia firmes na graça e na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, onde a gente tem que se aprender com Jesus mais um dia, para caminharmos no aprendizado da palavra de Deus. E todos os dias, irmãos, pela manhã, a gente vê os passarinhos cantando. Eles já louvam ao Senhor, né? Tem um corinho que diz assim: damos graça, Senhor, damos graça. Damos graça por seu amor. Damos graça, Senhor, damos graça. Damos graça por seu amor. De manhã cedo as aves cantam ações de graça, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não louva? Por que não cantas a Jesus, o Salvador? Irmãos, todo dia de manhã, as aves do céu já acordam louvando a Jesus, já acordam louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, por que não louva a Jesus, o Salvador? Tá vendo? É um chamado para louvar a Cristo, é um chamado para nós estarmos na presença do Senhor. Louva a Deus, meu irmão. Tá triste? Louva a Deus. Tá feliz? Louva a Deus. Nós vamos conversar agora com a tristeza e com a alegria, coisa mais linda do mundo. Se preparem, porque nós vamos ver aonde a alegria e a tristeza se unem. A paz, irmãos, bom dia para todos. Vamos ler no Mananciais no Deserto. Eu vou ler, para quem tem ele, estou lendo no dia 19 de agosto, tá? Eu não leio assim no dia certo, porque às vezes aquela mensagem não me chama atenção. Eu gosto de ler aquilo que me chama atenção, tá bom? Já leio 2, 3, e aquela que me chama, me dá alegria no coração, aí é que eu venho trazer para vocês. Entristecidos, mas sempre alegres. Presta atenção. Entristecidos, mas sempre alegres. Está em 2 Coríntios 6:10. Lembra do corinho? Damos graça, Senhor, damos graça. Damos graça por teu amor. Damos graça, Senhor, damos graça. Damos graça por teu amor. De manhã cedo as aves cantam ações de graça, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não louvas? Por que não cantas a Jesus, o Salvador? Então vamos lá. Vamos, mesmo entristecidos, mas sempre alegres. Olha que coisa linda, ó. Presta bastante atenção, vou ler bem devagarinho para vocês entenderem. A tristeza era bela, mas sua beleza era como a beleza do luar, quando passa através dos ramos das árvores na mata e forma pequenas poças de prata pelo chão. Quando a tristeza cantava, suas notas soavam como o doce e suave gorjeio do rouxinol. E em seus olhos havia aquele ar de quem cessou de esperar pela vinda da alegria. Ela sabia, compadecidamente, chorar com os que choram, mas alegrar-se com os que se alegram era-lhe desconhecido. A alegria era linda também, e a sua beleza era como a beleza radiante de uma manhã de verão. Seus olhos ainda traziam o riso alegre da meninice. Em seus cabelos pousava o brilho do sol. Quando a alegria cantava, sua voz se lançava aos ares como a da cotovia, que é um passarinho bem pequenininho, mas que canta muito lindo. E seus passos eram como os passos do vencedor que jamais conheceu derrota. Ela podia alegrar-se com os que se alegram, mas chorar com os que choram lhe era desconhecido. Nós nunca podemos estar unidas, disse a tristeza, pensativa. Não, nunca. E os olhos da alegria ficaram sérios quando respondeu:
O meu caminho atravessa campos ensolarados. As roseiras mais lindas florescem quando eu passo, para que as colha. E os melros e tordos esperam minha passagem para derramar seus mais alegres trinados. O meu caminho, disse a tristeza, afastando-se vagarosamente, atravessa a mata sombria. Minhas mãos só podem encher-se das flores noturnas. Contudo, toda a beleza e valor que a noite encerra me pertencem. Adeus, alegria, adeus. Quando ela acabou de falar, ambas tiveram consciência de uma presença próxima, indistinta, mas com um aspecto de realeza. E uma atmosfera de reverência e santidade as fez ajoelhar-se perante ele. Eu vejo como o rei da alegria, murmurou a tristeza, pois sobre a sua cabeça estão muitas coroas, e as marcas das suas mãos e pés são sinais de uma grande vitória. Diante dele, toda a minha tristeza está se transformando em amor e alegria imortais, e eu me dou a ele para sempre. Graça e paz, Patrícia. Não, tristeza, sussurrou a alegria. Eu o vejo como o rei da dor. Sua coroa é de espinhos, e as marcas das suas mãos e pés são as marcas de uma grande agonia. Eu também me dou a ele para sempre, pois a tristeza com ele deve ser muito mais doce do que qualquer alegria que eu conheço. Então, nele nós somos uma, exclamaram com júbilo, pois somente ele poderia unir alegria e tristeza. De mãos dadas, saíram elas para o mundo, para segui-lo na tempestade e na bonança, na desolação do inverno e na alegria do verão, entristecidos, mas sempre alegres. O servo do Senhor, embora entristecido pelas coisas que o oprimem, e a batalha cerrada, porque os dias são maus e os tempos são trabalhosos, conhece uma alegria e uma paz interior que o mundo não conhece, e que ninguém lhe tira, o gozo e a paz de Deus. Irmãos, o mundo prega alegria, ser feliz. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz ao contrário, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu conheço pessoas que elas não querem ter tristeza na vida, e quando elas estão tristes, elas correm pedindo oração, elas correm pedindo, porque não querem sentir tristeza, e se elas não conseguem sentir alegria na oração, elas vão correr para o Rivotril, elas vão correr para remédios que possam tirar aquele estado de tristeza. O crente ele tem que entender o seguinte, que a tristeza é a alegria de amanhã. A tristeza de hoje é a tua alegria de amanhã. A tristeza e a alegria, elas têm que andar junto com o povo de Deus. Porque na tristeza, Deus te leva a reconhecer o seu amor. É mediante a tristeza que você conhece o afeto de Cristo por você. É na tristeza que você reconhece o cuidado de Deus pela tua vida. É nos momentos de tristeza, de luta, de combate, é que você consegue ouvir a voz do Criador. Porque na tua muita alegria, você começa a esquecer do Salvador. Na muita alegria, as pessoas começam a esquecer que elas têm uma alma para dar conta a Deus. Na muita alegria, elas começam a deixar dos caminhos do Senhor. Então a nossa vida precisa ser mesclada de dias tristes e dias alegres. Dias não tão tristes ou dias menos alegres. Nisso tudo, o Senhor trabalha na tua vida, o Senhor trabalha na minha vida. Porque quando você chora, o Senhor vem e conversa com você. Porque você parou. Você já não está mais como é que eu posso dizer?
no furor da alegria. Porque no furor da alegria você faz coisas que você nem imagina. Naquela efervescência, né? A palavra certa seria efervescência de alegria. Você está tão envaidecido pelas coisas que você vê nesse mundo que você não tem cabeça para parar para ouvir o teu Criador. Mas quando a tristeza bate, é o momento que você para. E Deus só escuta, Deus só pode ser ouvido quando você para. Tem momentos que nós temos que nos recolher para dentro de nós mesmos. Tem tempos que você precisa se recolher à sua insignificância. É uma palavra forte, né? Insignificância. Irmãos, faz alguns meses que eu sou sincera dizer para vocês, eu estou recolhida à minha insignificância. Porque na minha insignificância eu escuto aquele que significa tudo para mim. Na minha insignificância eu escuto aquele que me amou primeiro. Na minha insignificância eu escuto aquele que disse para mim: toma meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Na minha insignificância, quando eu sou levada a entender que eu não sou nada, é que o Senhor começa a falar as maiores verdades para a minha vida e as maiores lições da sua palavra eu aprendo. Nós somos levados a testar a nossa posição. Nós somos levados a testar aquilo que nós somos. Nós somos levados a testar se realmente eu quero a pátria celestial. É na nossa tristeza, porque na nossa tristeza nós entendemos que nós somos insignificantes. Na nossa tristeza eu vejo a minha fragilidade, eu vejo que eu sou pó. Entenderam? É ali que o Senhor começa a trabalhar. Exatamente, Patrícia. É quando Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos ou aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Que coisa mais linda, né? Então, meu irmão, não murmure nesse momento. Não entre em murmuração, não. Deus não se agrada de filhos murmurantes. Deus se agrada de filhos inteligentes. Entendeu? Deus se agrada de filhos que sejam inteligentes espiritualmente. Mas, irmã Ruth, você está chamando a gente de burro? Não. Todos nós somos do mesmo jeito. Mas nós precisamos buscar de Deus inteligência. Por que o povo de Israel ficou 40 anos no Egito? Porque eles eram burros. Porque não entenderam nada do que foi ensinado por Moisés. Eles não compreenderam nada. Não compreenderam. Eles viram tudo acontecendo, mas eles não tinham. Eles eram eternamente escravos. Eles eram eternamente escravos. O escravo, ele só sabe murmurar, porque ele não tem quem o salve. O escravo, ele só sabe murmurar porque ele só consegue alguma coisa se ele gritar contra. Com Deus não é assim, meu irmão. Com Deus não é assim. Entendeu? Não, com Deus é diferente. Com Deus nós abaixamos a cabeça e falamos: Senhor, o que tu queres da minha vida? Só me dá força para enfrentar o que eu estou enfrentando, mas fala para mim o que tu queres, porque eu vou me dispor a fazer o que tu queres. Às vezes, irmãos, Deus quer que você mude o teu palavreado. Às vezes o Senhor quer que você mude a sua conduta. Às vezes Deus quer que você olhe para o seu próximo de uma forma diferente. Deus sabe aonde tratar no teu coração, porque Deus está te preparando para ser uma nova criatura, para herdar a vida eterna. E na tristeza da tua alma, é aonde você precisa buscar, porque é nesse momento que Deus fala com o Pai. Entendeu?
É nesse momento que o Senhor fala com seus filhos. Não se enganem. O Senhor fala com seus filhos no momento da tristeza. É o momento que você para. A tristeza foi feita para te parar. A tristeza foi feita para fazer você raciocinar. E você não entendeu. Quando você está alegre, tudo flui. Tudo flui. Mas quando você está triste, não. Entendeu? Quando você está triste, não. Quando você está triste, é o momento que você se recolhe. É o momento que você se enxerga. E é o momento que você pode escutar a voz do Criador. Eu nunca me esqueço, irmãos, quando eu fiquei sabendo de tudo que meu marido estava fazendo contra a minha vida e contra a vida das minhas 2 filhas, através de abertura de um e-mail que eu encontrei aberto no meu computador. Naquela noite, eu lembro que eu cheguei em casa, era umas 6:30 da tarde, que eu cheguei do ateliê em casa, minhas filhas estavam lá, todo mundo quieto, né? E quando eu li aquilo, travou, a minha garganta travou, eu não tinha força para engolir, eu não tinha força mais para nada. Eu subi pro meu quarto e eu fiquei ali durante 3 dias. Eu não comia, eu não bebia e eu não dormia. E ali eu ia ruminando tudo aquilo que estava acontecendo. E ali eu ia maquinando em dar um fim na minha vida, porque para minha pessoa, o meu mundo tinha acabado. Naquele momento tinha sido destruído o maior sonho da minha vida, que era o meu ex-marido. Meu ex-marido era como se fosse um Deus para mim. Na verdade é isso. Entenderam? Eu tinha sonhos de viver com ele até morrer. Eu tinha sonhos que sem ele eu não ia conseguir sobreviver. E eu fui levada à prova da aflição, na prova do desespero. E eu fui levada para dentro daquele quarto. E ali eu comecei a pensar como que eu ia dar um fim na minha vida. Mas eu falava, eu vou dar um fim na vida das minhas filhas também. Porque elas não sobrevivem e também eu não vou viver. E elas não vão ficar aqui para sofrer. E ali aquilo ia volumando na minha cabeça, volumando. Irmã, porque ele não amava a sua vida pela palavra de Deus? Não, irmã, depois eu conto o porquê. Espera um pouquinho. Aí, meus irmãos, quando foi quase na terceira, eu estava muito fraco. Não precisa se preocupar que eu na minha vida não tenho nada escondido, tá? Quando eu me vi naquele estado, eu estava muito fraca, eu já não estava desidratada, a minha boca estava rachando. Eu não tinha força nem para levantar daquela cama, era 2 horas da manhã e eu escutei dentro do meu quarto. Você está lutando errado. Eu falei, mas como assim lutando errado? Eu falei, eu tô ficando maluca mesmo, eu tô ficando doida, não é possível, eu tô escutando vozes. E aí eu escutei, você está lutando errado. Eu falei, como assim que eu tô lutando errado? Falou assim pra mim, não, você não tem que lutar contra pessoas, você tem que lutar contra o que tá fazendo isso na tua vida. E eu falei, o que tá fazendo isso na minha vida? E eu escutei, são principados e potestades que estão tentando te matar. É contra eles que você tem que lutar. E eu falei, como que eu vou lutar? Que jeito? E eu escutei assim. Você só precisa se ajoelhar, se entregar na minha presença, porque essa batalha já está ganha. Você só vai passar um período por ela. Mas a batalha já é ganha. Se entrega, se põe na minha presença. Naquele momento, irmãos, eu percebi que era Deus falando comigo. Audível, eu escutei, bradava dentro daquele quarto. E eu, naquele momento, eu me ajoelhei no pé da minha cama, sem ter força para nada. Pensa numa mulher acabada. Uma mulher destruída, era eu. Irmãos, eu sentia o meu braço estender na parede e voltava. As minhas pernas iam para trás e meus braços iam para frente. E ali eu comecei a chorar. E ali eu comecei a colocar o meu coração na presença do Senhor e pedir a Ele que fosse comigo, que me fizesse eu vencer, que me ajudasse naquela causa. Passou aquela noite, era 6 horas da manhã, o meu telefone tocou. E eu tive que descer aquelas escadas.
Eu não tinha força para descer, mas eu me apoiei no corrimão da escada e fui me apoiando e descendo. Eu achava que era meu ex-marido que estava ligando. E quando eu atendo o telefone, era uma irmã que conversava comigo no Orkut. Era o tempo do Orkut, né? Conversava comigo por lá e a gente conversava assim. Ela falava, ai, Ruth, eu tô orando por você, tô orando por você. E um dia, eu nem sabia que eu tinha passado meu telefone para ela, nem sabia. E quando foi quando eu atendi o telefone, ela falou assim, Ruth, é você? Eu falei, quem que tá falando? Ela falou assim, a Farides de Bauru. Eu falei, nossa, você tem meu telefone? Porque eu tava tão aérea, irmãos, eu tava tão fraca que eu não tinha condição de pensar, de raciocinar. E ela falou para mim assim, eu tenho um recado de Deus para tua vida. Olha que coisa. Ela não sabia nada que estava passando, não sabia de nada. Ela falou assim, a noite inteira o Senhor está falando comigo pela tua vida. A noite inteira eu passei orando pela tua vida. E o Senhor mandou te passar um recado. E você vai fazer o recado que o Pai mandou. E eu falei, o que foi que Deus falou? Ela falou, o Senhor mandou dizer para você que soldado ferido não ganha batalha. Mas um soldado valente, um soldado alimentado vai ganhar essa guerra. O Senhor está mandando te dizer que é para você entrar na sua cozinha, pegar a panela de pressão, colocar tudo que você tiver dentro da geladeira, não precisa nem lavar, ele falou, não precisa nem lavar nada. Põe tudo dentro da panela de pressão, põe água e deixa cozinhando. E com o caldo você vai tomar e você vai se levantar e você vai partir para começar a ganhar a batalha. Ela falou, eu não sei o que está se passando com você. Ela só falou assim para mim, eu sei só de uma coisa. É uma onda muito forte que vem do outro lado do oceano. E quem que estava do outro lado do oceano era meu marido, né? Do outro lado, estava na África. E ela só falou isso para mim. Ela falou, irmã, estou em oração pela tua vida. Eu falei, amém. E eu fiz. Eu tenho o banquinho até hoje que eu peguei, eu tenho ele aqui em casa. Ele é minha testemunha. Eu fui me arrastando para a cozinha, minha cozinha é pequenininha. Eu sentei naquele banquinho, consegui pegar a panela de pressão. Coloquei a panela de pressão no chão, porque eu não tinha força para segurar. Joguei ali dentro um pedaço de carne que estava fora do congelador. Joguei o que tinha dentro de legumes que tinha dentro da geladeira. E botei para cozinhar e fiquei do lado esperando. Quando terminou aquilo de cozinhar, era já umas quase 7 da manhã. Eu tomei aquele caldo abriu meus olhos e eu pude subir, escovar meu dente, tomar um banho, me arrumar, chamar as meninas para ir para a escola, porque elas já faziam 3 dias que não iam para a escola, porque eu não tinha força para levar. E daquele dia em diante, eu nunca mais levantei como uma derrotada. Daquele dia em diante, em meio à tristeza, em meio à angústia, a alegria do Senhor foi a minha força. Tá entendendo? A alegria do Senhor tem sido a minha força. Então, passe pelo que eu tiver que passar, passe por calúnias, porque Satanás, ele vem com a calúnia para que as pessoas não possam ouvir a voz de Deus. Faça o que fizer, eu estou firme com Jesus. Sabe por quê? Porque eu sei quem sou em Cristo Jesus. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, e o que Deus fez na minha vida é muito especial, para que qualquer pessoa venha levantar algum falso da minha vida. Tá entendendo? Então eu não ligo para isso, não ligo. Porque os que hoje caluniam, ele é maravilhoso para desatar coisas falsas. Então eu não me importo. Agora digo para você, não murmure na sua tristeza, não murmure nos momentos de tristeza. Somente fale, Senhor, eu preciso que o Senhor me diga o que o Senhor quer de mim. Me ajuda a enfrentar esse momento, me ajuda a eu ter a alegria da salvação, me ajuda a eu me despojar do velho homem, para que eu possa herdar a vida eterna, um corpo incorruptível na tua presença. Você está entendendo, meu irmão? Entendeu?
Para a irmã que me perguntou sobre por que meu ex-marido fez isso, é o seguinte, fui 27 anos casada, mais 6 anos de namoro e noivado. Então, 27 com 6 vai dar 33 anos, né? 33 anos juntos. Chegou a um determinado ponto, o meu marido já fazia 6 anos que trabalhava na África, em Angola. Logo que Angola saiu da primeira da guerra, eles convidaram brasileiros que fossem empreendedores para ir para lá, para montar o país de novo, para fazer o país, né? E o meu ex-marido foi convidado, porque ele montava empreendimentos aqui no Brasil, e ele foi para lá. E lá ele montou as funerárias, ele montou uma série de coisas. Então, o que ele fazia? Ele pegava empresários brasileiros falidos, por exemplo, marcenaria. O cara faliu, mas tinha todas as máquinas. Então, ele levava essas pessoas para Angola. Então, ele fazia uma parceria com um angolano lá. E ele ganhava comissão disso tudo. Mas o olho dele começou a crescer. Ele era crente, hein? Crente, pregador da palavra. O olho dele começou a crescer. E ele viu que tinha homens que cultuavam a Deus, mas também serviam a Satanás e ganhavam muito dinheiro com isso. E ele se embandeirou por esse lado. E ele foi servir o diabo também. E ele arrumou uma amante que era uma mãe de santo lá. Entenderam? Era uma mãe de santo. E essa mulher começou a fazer magia negra para matar a mim e as minhas filhas. E uma das coisas que eles fizeram foi vender a mim e as minhas 2 filhas num terreiro para que eles enriquecessem. Então era para eles me matarem, e isso meu filho junto, tá? E meu filho junto. E para eles me matarem, para que eles pudessem, o sangue meu e das minhas filhas serviriam para eles enriquecerem de uma forma tremenda. Mas eles não esperavam que eu tinha um Deus que estava cuidando de mim, e um Deus que estava vendo aquilo que eu não via. Eu não sabia de nada, mas Deus sabia. E o Senhor estava ali, vendo tudo. Por isso que eu não tenho medo da língua peçonhenta. Entenderam? Por isso que eu não tenho medo. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. Então, irmãos, prestem atenção. E aí, o que Deus fez? Deus revelou tudo. Deus colocou tudo às claras. E foi quando Deus começou a tratar com a minha vida. Entendeu? Deus começou a tratar com a minha vida, que eu tive 3 derrames. 3. Um deles saiu no meu dedo. Tá vendo essa pinta que eu tenho aqui no meu dedo? Então, essa pinta foi a sequela que ficou, porque essa mão minha ficou praticamente preta. Essa parte aqui, ó, ficou preta durante mais de 20 dias. Foi o último derrame que eu tive. O médico falou, dona Ruth, era para ter estourado na sua cabeça. Não estourou, estourou no seu dedo. E eu não sabia que derrame estourava. O primeiro estourou no útero, o segundo no estômago e o terceiro no meu dedo. Entenderam? E o Senhor me livrou da morte. O Senhor me livrou da destruição. E eu louvo a Deus por isso, porque eu estou aqui hoje para contar para vocês que com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, entendeu? O temporal passa, mas você precisa saber enfrentar o temporal. Como é que você vai enfrentar um temporal? De boca fechada, sem murmuração, sem desfazer do plano de Deus, não. É buscando, Senhor, o que tu queres falar comigo. Mostra para mim, eu vou cumprir a tua vontade, eu estou aqui para fazer aquilo que tu queres. Vocês acham que quando eu estou aqui, eu não sofro batalhas? Sofro. Quando eu estou aqui, vocês não têm noção do que acontece comigo depois que eu saio daqui dessa live. Eu pago o preço para estar aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor mandou que eu venha pregar a sua palavra aqui. Porque eu preciso preparar, o Senhor mandou eu vir alegrar o povo de Deus para a vida eterna. Porque os momentos que vão seguir aqui na frente vão ser difíceis. Mas com Cristo no teu barco, tudo vai muito bem, você vai passar. Você só precisa aprender uma coisa.
é ficar de boca fechada. Não deixar Satanás entrar pelas tuas palavras e desmontar a tua vida com Deus. É somente isso que você precisa fazer. Você precisa tirar aquilo que Deus não quer da tua vida. E para isso Deus te leva na tristeza. Porque na tristeza Ele pode falar com você. Sai dos remédios. Para que Deus possa... Deus não fala numa mente embotada. Mas Ele fala numa mente lúcida. Tá entendendo, meus irmãos? Não que Deus não possa... Não, mas você vai confundir o efeito do remédio com a palavra de Deus. Você precisa deixar esses remédios. Você precisa deixar essas porcarias que a farmaqueia fez para te dopar, para que você não ouça a palavra de Deus. Enfrenta a tristeza com a alegria. A alegria viu a tristeza em Cristo e a tristeza viu a alegria em Cristo. Sabe o que é isso? Equilíbrio. Equilíbrio entre tristeza e alegria. A alegria do Senhor, irmãos, não é a alegria do mundo. Essa purpurina que joga e quando desce no chão vira lama. Não, a alegria do Senhor é perfeita, ela é no ponto certo. A alegria do Senhor não é a alegria que Satanás dá para o mundo, que precisa de um remédio para voltar a ter alegria. Que o homem não pode ser triste, tem que ser perfeito, ele tem que ser... Num casamento, a pessoa não casa mais para fazer o outro feliz, não casa mais para ser dois, para se fazerem felizes, não. As pessoas se casam para serem felizes. E quando ela está olhando para o seu umbigo para ser feliz, ela começa a pular de casamento em casamento. Por quê? Porque ela quer ser feliz, ela é individualista. Não. Nós temos que olhar pelos nossos irmãos. Nós temos que olhar pelos nossos irmãos. Minha irmã Patrícia, vai aos pouquinhos, vai clamando ao Senhor, minha irmã. Vai clamando, porque eu tinha síndrome do pânico. Eu não podia ver o dia raiar. Eu congelava. Eu tinha tremendamente o síndrome do pânico. Conforme o Senhor vai te enchendo da sua presença, o pânico vai indo embora. Tá bom? Eu tinha isso aí, pânico e depressão. Eu tomava Cymbalta, tá bom? Eu tomava Cymbalta, tá? Até o dia que eu vi, quando eu li a bula do remédio, e o que o remédio fazia, que era me levar ao suicídio, eu resolvi enfrentar. É possível enfrentar. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se da armadura de Deus, a armadura da fé. Entendeu? Então, prestem atenção. Comecem a deixar essas coisas, porque em breve você não vai ter nem mais para comprar. Mas ponha isso na tua cabeça, a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é aquela que te fortalece, é aquele que vai para frente. Irmão, se eu fosse me deixar levar por tristeza, ah, meu Pai do céu, não. Sabe o que eu faço? Qual é a minha arma? Senhor, toda arma preparada contra a minha vida não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo eu vou condenar, porque essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Entendeu? Cumpra a vontade do Pai. Cumpra a vontade do Pai. Porque Ele é fiel e Ele é justo. Tem um corinho que diz: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Irmão, o temporal vai passar. Põe Cristo no teu barco. Põe Cristo na tua mente. Fala: Senhor, em nome de Jesus, eu vou começar a desmamar o remédio. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no teu poder. Eu creio que o Senhor vai me dar capacidade, Pasval, vai me dar capacidade de enfrentar o meu pânico. E o meu pânico vai embora em nome de Jesus. Ele não vai ficar na minha vida. Sabe por quê?
Porque aonde a graça de Deus habita, Satanás tem que ir embora. Entendeu? Aonde a graça de Deus habita, Satanás tem que ir embora. Deixa ele embora. Põe Cristo na tua vida. Deixa Cristo dirigir o teu barquinho. E aproveite das delícias do amor de Deus, que o remédio muitas das vezes te tira. Mas Ruth é fraquinho, meu irmão. Nada da farmaqueia é fraquinho. Ele vai minando a tua consciência. Ele vai minando a tua reação. Ele vai te deixando como um robô. Eu falo porque eu tomei essas coisas todas. Sertralina, Cymbalta. Vixe, tomei um monte deles. Tá entendendo? Era um remédio, sabe para quê? Para eu não ter mais fé. E engraçado que isso estava acontecendo. Quando eu caí no fundo do abismo, eu estava desse jeito. Eu estava com eles. Mas naquele dia que eu entreguei a minha vida, naquela madrugada, para o Senhor, de vez, que ali eu me converti. Entendeu? Ali eu me converti. Aqui, Aninha. Foi uma luta tremenda, eu me rasgava na presença do Pai, e aí aos poucos fui libertada da medicação psiquiátrica. Deus seja louvado. É exatamente isso. Naquela madrugada que o Senhor falou comigo, dentro daquele quarto, no desespero da minha vida, no auge do desespero, daquele dia em diante, eu assumi o meu papel de vencedora. Naquele dia eu assumi o meu papel, que eu ia levantar todos os dias para ser mais que vencedora em Cristo Jesus. Entenderam? Naquele dia eu larguei tudo. Naquele dia eu enfrentei os meus medos, eu enfrentei o meu pânico. Naquele dia eu resolvi que eu era uma guerreira do Senhor e que eu ia vencer em nome de Jesus. E tô guerreando até hoje. Não mais com meu marido e com meu filho. Mas com meu ex-marido, né? Mas com outras pessoas que se levantam contra a minha vida, porque Satanás põe nelas uma coisa tenebrosa e elas partem para cima. Entendendo? Então, eu digo para você, nós precisamos nos colocar nos braços do Mestre. Se coloca, meu irmão, é hora de crer no Salvador. É hora de você colocar a tua fé em ação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo o teu nome, Pai. Estamos em 18 pessoas aqui, mas a gente sabe que muito mais vai entrar. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a vida dos meus irmãos, vem ajudar na caminhada, na tristeza, na alegria, vem nos fazer mais que vencedores, ainda que a tristeza esteja batendo, ainda que o pânico esteja vindo, mas nós vamos diante do pânico, Patrícia, em nome do Senhor dos Exércitos. O pânico na tua vida é como uma onda do mar muito grande vindo sobre você. Se o mar não se abrir, minha irmã, passa por cima dele. Em nome do Senhor dos Exércitos, vai passar por cima dele. O Senhor é aquele que vai livrar a tua alma, o Senhor é aquele que vai guardar a tua entrada e a tua saída. Persevera na oração, persevera na busca do Senhor, enche a tua alma com o poder do Espírito Santo, enche a tua alma da palavra de Deus, enche a tua alma, se aninha na Arca da Aliança. Olha aqui a Arca da Aliança, aqui ó, essa é a Arca da Aliança hoje. Se aninha nela, porque o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Você não tem noção do que Deus vai fazer. Senhor, eu te entrego a vida da Patrícia Faria na tua mão, Pai. Entrego essa vida nas tuas mãos. Coloca nela força. Coloca nela a garra que ela precisa. Coloca nela, Senhor, perseverança na oração. Coloca nela, Senhor, a coragem dos valentes de Davi. Pai, eu te peço por todos nós. Nós precisamos da coragem dos valentes de Davi. Todos nós precisamos. Nós precisamos estar dispostos a levantar todas as manhãs para ser vencedores. Por isso a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que é esse tudo posso, Pai? É nós sermos vencedores, todos os dias vencer as trevas. Tudo posso vencer o domínio das trevas, eu posso vencer o mal, eu posso vencer a tentação.
eu posso vencer tudo aquilo que vem sobre a minha vida. Eu posso vencer no nome honrado de Jesus Cristo. Eu sou mais que vencedora, eu e meus irmãos, que aqui estão e que vão entrar ainda nessa live e que vão ouvir essa mensagem. Nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos passar pelas tribulações que vêm vindo, com a alegria que vem do trono da graça de Deus, e a alegria do Senhor será a nossa força em nome de Jesus. Pai, te bendigo, te louvo, não que em nós haja merecimento, porque nós não temos, mas os merecimentos são de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina por toda a eternidade. Pai, antes de terminar, eu te peço pelas nossas crianças, eu não vou falar os nomes aqui agora, porque eu não tenho tempo, mas o Senhor sabe todas as crianças que são do teu povo, as crianças que vivem nos 4 cantos da terra. Blinda as crianças do teu povo, blinda as crianças dos teus filhos em nome de Jesus. Que a cada dia, Senhor, essas crianças possam estar mais convertidas à tua presença. Te agradecemos, Senhor, estas bênçãos, te louvamos, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, vou ficando por aqui, que o dia seja um dia de repouso, um dia de alegria, um dia de vitória, um dia que você possa ver a face do Senhor em oração. Um dia que você possa sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. Entendeu? Ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja vacas no curral, ainda que falte tudo, o amor de Deus na tua vida não vai faltar. O cuidado dele não vai faltar. O pão não vai faltar, porque se preciso for, o anjo do Senhor vai entrar na sua casa e vai deixar o maná para você aí dentro da sua casa. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua alma, e seja fiel ao Senhor, porque grandes coisas o Senhor fará pelo seu povo, e por isso estamos alegres. Confia no Senhor, em nome de Jesus. Para quem está entrando aí agora, eu vou salvar a live, vejam, ouçam a live do começo até o fim, em nome de Jesus. Fiquem na graça do Pai, pela misericórdia do Senhor. Amém e amém.